Hoje é o nosso encontro de número 19, senhoras e senhores, aqui da turma 3 do Universo Prospere. E eu estou completamente entusiasmado por vários motivos, mas o principal é com o tema de hoje. Quero bater um papo, eu anotei muita coisa aqui que não posso esquecer nada de passar para vocês, que é sobre nos tempos de hoje, nós estamos em fevereiro de 2022, nós precisamos entender, dominar e ter noção da importância da nossa autoimagem. Jafferton, seja mais claro, mas agora, deixa eu explicar aqui a questão da autoimagem. É, autoimagem, deixa eu começar do começo. Tudo parte de uma programação mental. A nossa programação mental, ou é de um jeito ou é de outro. Ela não tem como ser de duas maneiras diferentes dentro do mesmo assunto ao mesmo tempo. A gente vive no mundo de dualidades. Então, a nossa programação mental, ou ela é próspera ou ela é escassa. Não tem uma programação mental mais ou menos escassa, mais ou menos próspera. Quando você pega para fazer e transformar a sua programação mental, você vai ter uma programação mental próspera ou escassa. No caminho de escasso para próspero, você vai ter algumas recaídas, sim, mas quando você recai, você não está no meio do caminho. Quando você recai na mentalidade escassa. Enquanto você não tem as recaídas, nos momentos em que você não tem as recaídas, a tua mentalidade está próspera. O que eu quero dizer com isso? A nossa autoimagem, ela é fundamental para os passos que a gente dá rumo a alcançar um nível de prosperidade profissional. Independente daquilo que você faça, tá? Independente daquilo que você faça. Não interessa se você trabalha de maneira quase invisível, ninguém sabe que você existe, ou se você é uma pessoa que é muito solicitada. Não interessa qual é o seu mercado, não interessa onde você está, não interessa que tempo você está vivendo. A sua autoimagem, ela vai definir, ela vai permitir e ela vai bloquear uma série de coisas que podem estar te atrapalhando. Então eu quero dizer uma coisa para vocês. Número 1, não quero esquecer nada do que eu anotei aqui. Então vamos lá. Sem um trabalho seríssimo de educação para a sua autoimagem, você não realizará pelo menos 80% do que você gostaria de realizar. Eu vou repetir. Sem um trabalho seríssimo de educação para a sua autoimagem, você não realizará pelo menos 80% daquilo que você gostaria de realizar. Eu quero falar pela terceira vez, só para ficar bem frisado. Sem um trabalho seríssimo de educação para a sua autoimagem, você não vai realizar pelo menos 80% daquilo que você gostaria de realizar. Então, a autoimagem é uma coisa que a gente tem que cuidar todos os dias e prestar muita atenção em como a gente tem conduzido a nossa autoimagem. O que é a nossa autoimagem? É a imagem que nós temos de nós mesmos. Olha que coisa pesada. É a imagem que nós temos de nós mesmos. E essa imagem que nós temos de nós mesmos é responsável direta pelos resultados que a gente tem. Então, a primeira coisa que a gente tem que mexer, observar, melhorar para que os resultados sejam maiores, sejam melhores, para que as realizações aconteçam, para que você não tenha nenhum problema em alcançar o que você quiser alcançar na sua vida, é entender como você está encarando a sua autoimagem, como você se vê, como você se encara, o que você pensa de você. O motivo é muito simples, você vai com você por onde você for. É pesado isso, mas é muito sério. Você vai com você por onde você for. Jim Rohn tinha uma frase muito inteligente, dentre as milhares de frases que ele tem, que diz o seguinte: eu acho engraçado como as pessoas organizam, programam melhor as suas férias do que as suas vidas. Deve ser porque fugir é mais fácil do que mudar. Então, a nossa autoimagem, ela precisa ser apurada todos os dias, ela precisa ser conferida todos os dias. Porque, repito, ela vai ser a raiz daquilo que a gente tem, número 1, coragem de fazer, e número 2, medo de fazer. Olha que coisa séria que eu estou dizendo para vocês. Alguém escreveu alguma coisa aqui, faço questão de ler. A Graziana, falei essa semana para o time de vendas, nós somos o que nós achamos que somos. Olha só, olha que coisa séria. A atleta de beach tênis aí, ó, e vendedor nas horas vagas, que só pedala, beach tênis, né? E também é belly dancer, né, Ju? Também, para quem não sabia ainda, a Grazi também é dançarina do ventre, igual a Ju, minha esposa. Então é o seguinte, isso acontece porque a sua autoimagem define os riscos que você aceita correr. Presta atenção nisso que eu te falei.
A maneira como você pensa de você mesmo, aquilo que você pensa de você mesmo, define os riscos que você aceita correr. Risco de aceitação, risco de aprovação, risco de exposição de ideias, risco de tomada de decisões. Todo mundo aqui tem boas ideias, todo mundo aqui tem boas vontades, todo mundo aqui tem necessidades. Todo mundo aqui, pelo menos 1, 2, 10 vezes na vida, pensou em conversar com alguém que de repente na hierarquia do seu trabalho é o seu superior, ou então na sua cidade é uma pessoa importante, poderia muito bem ser seu cliente, enfim, é uma autoridade na sua área. Todo mundo aqui já fez isso e não deu o próximo passo por causa da sua autoimagem. Foi na turma número 1 do Prospere, a gente falou sobre tamanhos, e quando a gente se vê menor que outra pessoa, menor que outra situação, nós não vamos dominar essa situação, nós não vamos nos aproximar dessa pessoa. Então, o próprio livro Os Segredos da Mente Milionária, dos 17 arquivos de riqueza, que o tio Harv Eker sugere, tem um dos arquivos que fala pessoas ricas. Olha só, parece que caiu a sala aqui, né? Mas já voltei. Deixa eu só me colocar aqui para aparecer de novo e vamos que vamos, só um minutinho. Aqui, ó. Prontinho. Vocês estão me vendo e me ouvindo bem? Beleza. Eu caí, é mole? O Zoom me derrubou da minha sala. Que fase, né? Olha só. Então, eu dizia o seguinte: existe um dos arquivos de riqueza. A Glaucia falou que travou aqui. Tá tudo bem agora, Glaucia? Escreve para mim aqui se você está me vendo e me ouvindo perfeitamente, por favor, Glaucia. Um dos arquivos de riqueza do livro Segredos da Mente Milionária, ele diz que as pessoas ricas são maiores que seus problemas. As pessoas de mentalidade pobre são menores que seus problemas. Só isso, só essa frase já seria interessante para a gente cultivar cuidado com a nossa autoimagem. Verdade? Aí também está travando? Deixa eu ver o que acontece aqui, ó. Pera lá. Mais alguém está travando, pessoal? Só me falar aí, por favor, tá? Será que mais alguém está travando? Está travando. Eu vou falar mais devagar para ver o que acontece, beleza? Aí vocês, por gentileza, voltou? Ah, beleza. Mais alguém estava travando e melhorou aí? Só para eu entender o que eu faço aqui, beleza? Quem puder escrever aqui no chat, eu agradeço demais da conta beça pra caramba, com força. Agora voltou. Beleza? Voltamos, vamos começar do começo aqui então. Deus criou o mundo. Não tanto do começo assim. Então é o seguinte, pessoal. Eu dizia que isso acontece porque a sua autoimagem define os riscos que você aceita correr. E os riscos que você aceita correr são os riscos que vão te levar a alcançar determinadas coisas. Beleza? Riscos que você já aceita não correr, não topa correr, já colocam um limite no seu crescimento. É normal. E talvez o principal hoje é o risco de aceitação, o risco de aprovação. Muitas pessoas, eu arriscaria dizer que a maioria das pessoas. Aliás, existem dados que mostram, pesquisas que mostram que em torno de 98% das pessoas, elas têm uma necessidade de aprovação gigantesca. Elas precisam que as pessoas gostem delas. Elas precisam que as pessoas falem bem delas. E é por isso que elas não assumem riscos. Elas não querem aparecer, elas não querem... Gente, veja bem, isso não é um defeito, tá? Isso não é um defeito. Porque se eu estou falando que 98% das pessoas não querem fazer isso, eu estou falando que 98% das pessoas que estão aqui na sala nesse momento não querem fazer isso. Então, não é um defeito. É uma característica. E uma característica que pode perfeitamente ser moldada. Uma característica que pode ser perfeitamente lapidada, ok? Então, o mais interessante é isso, a gente entender que a nossa autoimagem vai permitir a gente tomar certos riscos. E hoje, não adianta, ganha mais dinheiro quem assume mais riscos, cresce mais depressa quem assume mais riscos, atende mais clientes quem assume mais riscos. Isso aqui é um exemplo prático. Entra no Instagram da Ju, @juliariva_, dança do ventre. O que vai acontecer? Você vai ver que um dos últimos vídeos que ela postou, foi ontem, antes de ontem, foi um vídeo dos erros de gravação. E para uma pessoa topar editar um vídeo só com os erros de gravação dela, ou seja, ela tirando onda nela mesma, significa que essa pessoa, ela alcançou a última fronteira.
Quando você ri dos seus próprios erros, quando você expõe os seus próprios erros, quando você admite os seus próprios erros, você é dono de você. Olha que caminho interessante para você dominar e melhorar a sua autoimagem, a imagem que você tem de você mesmo. Quando você ri de você mesmo, quando você zoa você mesmo, é a última fronteira. Entendeu? Talvez você ainda não atende o número de clientes que você gostaria, porque você tem medo de parecer ridículo. Talvez você não falou até hoje com aquela pessoa que ganha 100 vezes mais que você, porque você imagina que essa pessoa vai te esnobar, vai achar que você simplesmente não tem tamanho para conversar com ela. E não é verdade. Você está perdendo uma grande oportunidade. E isso só acontece porque a sua autoimagem precisa ser lapidada, precisa ser melhorada, precisa ser equalizada, a maneira como você pensa de você mesmo. Jafferton, e tem aquela história dos arquivos mentais, tem aquela história da maneira como os meus pais falavam comigo, os meus avós falavam comigo. Eu sei que tem. Eu sei que aquilo que você escutou do 0 aos 7 anos de idade moldou mais de 90% das suas crenças, mais de 90% do seu caráter. Você é quem você é hoje muito por causa daquilo que te falaram do 0 aos 7 anos. E se você nunca teve a informação seguinte, que se você pegar para se envolver com novas informações, consumir novos conteúdos, se alimentar melhor e ter uma série de atitudes, de hábitos que são diferentes daquilo que você vai mudar esse jogo. Isso vai acontecer, tá bom? E eu posso dar exemplos, centenas de exemplos aqui, inclusive meus, tá certo? Então a questão da autoimagem, ela passa por tudo isso. O maior problema de todos é que, segundo pesquisas, você só se dá conta disso. Presta atenção no que eu vou falar. Para o que está fazendo, não vê mais nada não, só presta atenção nessa frase aqui. O maior problema de todos é que, segundo pesquisas, você só se dá conta disso no leito de morte. Esse é o maior problema de todos. Existem pesquisas, muitas pessoas, geralmente psicólogos, psiquiatras, fazem esse tipo de pesquisa. Pessoas que estão em fase terminal de alguma doença, conscientes, eles querem fazer uma pesquisa para entender o que é a vida para você. O que você gostaria de fazer que você não fez? Quase 100% das pessoas respondem duas coisas. Número 1, a vida é um negócio que passa muito rápido. Número 2, eu deveria ter tentado mais, arriscado mais. Eu deveria ter feito coisas que eu não fiz por medo. Eu deveria ter gastado mais dinheiro. Eu deveria ter. E só não fizeram isso por uma questão de autoimagem. Correto? A forma como eles viram eles mesmos não permitia que eles fizessem isso. Por exemplo, se a pessoa tinha dinheiro e ela não gastava o dinheiro, não vivia uma vida boa, vivia uma vida mesquinha, com medo de perder o dinheiro, fazia com que ela nunca vivesse uma vida boa, porque para ela o dinheiro iria acabar. Agora, se a pessoa vive de maneira próspera, de maneira abundante, de maneira alegre, feliz e responsável, é claro, com o seu dinheiro, ela está mandando o seguinte recado para a vida, para o universo, para Deus, para aquilo que você quiser chamar. Eu tenho tanto que eu posso gastar e ser feliz com o que eu quiser, eu e minha família. Porque eu sempre ganho muito dinheiro. Então, são formas de pensar em relação a tudo, principalmente em relação a você mesmo, que fazem com que você consiga gravar um story, que fazem com que você consiga atender uma pessoa online com videochamada. Gente, a maioria das pessoas que fazem videochamada comigo não abrem a câmera. Não abrem a câmera, porque elas têm medo do que a gente vai pensar delas. Entende? Assim, de cada 10, 7 ou 8 não abrem a câmera. Então, autoimagem. Quem prospera, domina a sua autoimagem. Só essa frase, eu estou finalizando aqui o que eu anotei, mas só essa frase deve seguir, você deve tatuar essa frase no seu corpo. Quem prospera, domina a sua autoimagem. Quem não domina a sua autoimagem, patina. Quem não domina a sua autoimagem, patina. E você não nasceu para patinar. Você nasceu para crescer, para prosperar, para ter uma vida próspera, abundante, do jeito que você nasceu para ter. Agora, veja bem. Eu quero fazer 3 perguntas para você. Você responde para você mesmo, não precisa responder aqui para mim. A primeira delas, como você se vê? Eu não preciso nem falar, se olha no espelho, não. Como você se vê? Você se acha uma pessoa séria, brincalhona? Você se acha uma pessoa sistemática, fácil de lidar, difícil de lidar?
se você acha uma pessoa animada, se você acha uma pessoa reclamona, desanimada, se você acha uma pessoa preocupada, se você acha uma pessoa esperançosa, se você acha uma pessoa competente, se você acha uma pessoa incompetente, se você acha uma pessoa que domina o que você faz, ou se você acha uma pessoa que tem medo de levar adiante algumas coisas porque você acha que não tem domínio. Enfim, como você se vê? Se você quiser, põe no papel uma hora dessas, 2 ou 3 características, só isso, de como você se vê. Porque é a partir disso que você vai melhorar. Outra pergunta, como você imagina que as pessoas veem você? Como você imagina? Pelo jeito que elas te tratam, pelo jeito que elas se aproximam de você, pelo jeito que elas conversam com você, pelo nível de liberdade que elas têm com você, pelo nível de intimidade que elas têm com você, pelo tipo de opiniões que elas pedem para você. Como você imagina que as pessoas veem você? Você acha que as pessoas, normalmente as pessoas com as quais você mais convive, veem você uma pessoa próspera, uma pessoa que transmite boas energias, ou uma pessoa sistemática, ou uma pessoa cri-cri, ou uma pessoa, poxa, lá vem fulano, entendeu? Seja bem honesto com você mesmo, porque eu não estou falando de autoimagem. Isso aqui você não precisa conversar com ninguém, você tem que conversar com você mesmo. Você não tem que falar para mim, não precisa, eu não vou mudar a tua autoimagem. A tua autoimagem é você com você mesmo. Ninguém, eu, Jaffer, eu não consigo entrar na tua cabeça e falar assim, cara, não é assim, porque é você com você mesmo. Se fosse possível, que maravilha, mas infelizmente não é, ou felizmente não é. E a última pergunta, pense em alguém que você acha um exemplo de conduta e resultados e reflita. Essa pessoa se vê da mesma forma que você se vê? Pense em alguém que você vê como exemplo de conduta e resultados e reflita. Essa pessoa se vê da mesma forma que você se vê? Essas anotações que eu fiz aqui são autorais, obviamente, eu que criei essas anotações baseado em quase 2 décadas de experiência comercial, lidando com gente, centenas de livros lidos, enfim. Não saiu do nada, tá bom? Então a terceira pergunta é essa, pense em alguém, de repente alguém que trabalha com você, de repente alguém que você nem conhece, é de fora, é um artista, é uma pessoa, uma celebridade, é um esportista, enfim. Pense em alguém que você acha um exemplo de conduta e resultados e reflita. Essa pessoa se vê da mesma forma que você se vê? Por que essa pergunta? Porque se a resposta for não, você precisa modelar, como a gente falou na outra vez, modelar a forma que essa pessoa conduz sua autoimagem. Olha que importante isso. Olha que importante. Quando você modela outras pessoas na maneira como elas conduzem sua autoimagem, você está certo de que está modelando uma maneira que vai te trazer resultados rápidos. Muito rápidos, diga-se de passagem. Beleza? Por quê? Porque a autoimagem liberta ou prende. Segura essa para você. A autoimagem liberta ou prende. As duas coisas ela não faz. Ou ela faz uma coisa ou ela faz outra. A sua autoimagem está te libertando, está te fazendo crescer, te fazendo ganhar mais dinheiro, está te fazendo ser promovido, está te fazendo ter mais clientes, está te fazendo apresentar seu plano para mais pessoas, está te fazendo ajudar mais pessoas, está te fazendo ter mais alunos, ou a tua autoimagem tem falado para você, Janinho, você não é capaz. Agradece por ter chegado até aqui, porque daqui para a ladeira abaixo. O que a tua autoimagem está falando para você? Garanto para você, a autoimagem é responsável direta pela sua prosperidade e sua abundância. Vê como você está hoje, em várias áreas da sua vida. Naquilo que você acha que não está legal, consulte a sua autoimagem, que é ali que está a resposta.